Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos. É um prazer estar aqui hoje participando desse evento muito interessante, muito necessário, muito relevante. Mas eu não vou me estender nessa minha fala inicial, não. Eu vou trazer logo para a transmissão aqui a Mariana e a Suzy, porque esse é um trabalho escrito a 6 mãos. Então, Mariana, Suzy, muito bem. Então, assim, esse nosso painel aqui hoje, ele vai ser, assim como o material que originou esse painel, né, construído a 6 mãos. Então, queria dar bom dia para a Mariana, bom dia para a Suzy. Se vocês quiserem se apresentar ou falar alguma coisa inicialmente, aí, antes da gente começar, fiquem à vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Mariana e daqui a pouco a gente começa então a apresentar o nosso trabalho sobre metodologias ativas no ensino remoto. E é isso, Suzy, você. Bom dia. Esse trabalho, como o Igor falou, muito interessante. Espero que a gente possa ajudar todos e todas a refletirem aí sobre esse tema e sobre tudo que a gente vai estar falando. Então, fica com a gente, que vai ser um papo bem legal. Bom, então, para começar, assim, sem mais delongas, o que a gente vai conversar aqui hoje? Vai ser sobre um tema que se desdobra, na verdade, em 2 temas que se cruzam, né? Então, assim, por um lado, a gente vai falar, como o título do próprio painel diz, em metodologias ativas, né? E a gente já vai tentar explicar um pouco de como a gente vê o que são metodologias ativas hoje. Mas tem um outro tema também, porque não é simplesmente falar de metodologias ativas num contexto, digamos assim, mais tradicional. O que a gente vai discorrer aqui hoje é sobre o uso dessas metodologias ativas durante o ensino remoto em plena pandemia. Então, assim, tem essa especificidade que, no final das contas, talvez influencia em algumas coisas mais, influencia em outras coisas menos, mas a gente vai discutir exatamente como é que esses 2 temas, metodologias ativas e o ensino remoto na pandemia, se cruzam e dialogam. Lembrando que, assim, é muito interessante a gente deixar claro que isso é só a nossa experiência, num contexto muito limitado. Então, assim, o que a gente vai conversar aqui hoje não tem nenhum status de verdade absoluta, não tem nenhum status de que é mais certo ou mais errado ou mais válido do que qualquer outra interpretação nesse sentido. Bom, eu fiquei responsável, nós 3 aqui discutimos e planejamos esse painel, e eu quero contar isso para vocês da seguinte forma: a gente não quer ficar falando demais, até porque isso já seria o oposto da própria concepção de métodos ativos. Então, a gente vai, assim, dividir o nosso tempo, né, esse nosso encontro, em basicamente subpartes menores. Eu vou tentar aqui dar uma introdução de mais ou menos uns 10 minutos. Depois a Mari vai também falar mais ou menos outros 10 minutos. A Suzy, outros 10 minutos. Aí a gente já se encaminha para um fechamento ali da conversa. Para quê? Para a gente discutir questões, discutir temas, discutir dúvidas, sejam trazidas pelos interessados ou questões que nós mesmos achamos que ficaram pendentes de uma discussão aprofundada. Bom, então, eu queria começar contando para vocês que esse painel, né, esse tema que a gente vai discutir, ele é uma aventura, na verdade, que a gente fez. Como eu estava falando antes, não tem é só a nossa experiência. E o que é a nossa experiência? É importante a gente explicar um pouco isso para vocês. O tema desse painel foi uma experiência que nós fizemos lecionando uma disciplina nova de graduação na UFRJ, ou seja, uma disciplina que foi criada durante a pandemia, que foi oferecida pela primeira vez no ensino remoto emergencial, né?
e que está sendo oferecida novamente, mas a estreia dela, digamos assim, ela foi criada e a sua estreia ocorreram durante a pandemia. Então, isso é uma coisa importante de se falar. O nome da disciplina é Subjetividade, Propósito e Inovação. Por que eu estou ressaltando bastante isso? Porque essa aventura que a gente vai contar aqui hoje, ela é uma aventura que tem tudo a ver, seja com a criação dessa disciplina, depois com o lecionar essa disciplina utilizando metodologias ativas no ensino remoto na pandemia, e, por fim, a reflexão sobre essa experiência, que virou um livro que tem o mesmo nome da atividade, Metodologias Ativas no Ensino Remoto na Pandemia, uma autoetnografia, e que depois a gente pode, se alguém se interessar, passar o link, etc. Então, assim, como é que a gente chegou para começar, digamos assim, para começar do início, né? Como é que a gente chegou nessa questão de lecionar uma disciplina nova no ensino remoto, na pandemia, utilizando metodologias ativas? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar para falar disso é da própria criação da disciplina na graduação na UFRJ, né? Então, assim, basicamente, eu já leciono na universidade pública há mais de 11 anos, né? Mas eu nem sempre lecionei no mesmo instituto, nem sempre lecionei para os mesmos cursos. E 2020 foi exatamente o ano que marcou a minha chegada a um novo instituto, o Instituto Tércio Paciti, antigo não, algumas pessoas conhecem como NCE, né? O Instituto Tércio Paciti de Computação e Aplicações, Computação Aplicada. Eu sempre me confundo porque é um nome grande, mas enfim. E 2020 marcou a minha chegada nesse novo instituto, depois de ter passado os 6 anos anteriores na Faculdade de Educação, lecionando na Faculdade de Educação. E toda essa trajetória na universidade, não só esses 11 anos como professor na universidade pública, mas desde antes, porque a gente não cai de paraquedas, né? A gente passou pela graduação, depois mestrado, doutorado, etc., né? E todas essas vivências acadêmicas, somadas a essa vivência enquanto professor na universidade pública, elas me causavam muitas inquietações, porque parecia que tinham muitas coisas, e eu acho que ainda tem, muitas coisas que são importantes, que são relevantes da gente discutir, mas que a gente não discute nas disciplinas que a universidade pública oferece, né? E algumas dessas coisas ensejaram, então, essa disciplina, né, chamada Subjetividade, Propósito e Inovação. Né? Depois a gente vai entrar com mais detalhamento nessa questão, mas basicamente é uma disciplina, né? Mas desde a sua concepção, que buscava refletir um pouco do que a gente está fazendo na universidade e e como é que isso se conecta com o nosso propósito, com a nossa vida, com os nossos desejos, com os nossos valores, com as nossas subjetividades. E, por fim, como é que isso ganha um corpo prático nas nossas ações? Como é que isso se transforma e ganha concretude, né, no nosso dia a dia? Como é que isso vira transformações, mudanças nas nossas vidas e, consequentemente, na sociedade de uma maneira geral? Então, por entender que a universidade não discute esse tipo de coisa, ou seja, muitas vezes a gente não sabe, nossos colegas, nossos alunos, nossas alunas, a gente muitas vezes não se questiona o que a gente está fazendo na universidade, o que aquilo ali tem a ver com os nossos desejos, com os nossos interesses, com o nosso tesão. A gente não se questiona isso. Então, a criação dessa disciplina
teve um pouco a ver com isso, com a necessidade de trazer esse tipo de discussão para dentro da graduação, para dentro da universidade. Isso não pode ser uma coisa só discutida externamente. Esse tipo de reflexão, ele precisa estar acontecendo dentro da própria graduação, dentro da própria universidade. Então, esses foram alguns dos motivadores. Por outro lado, isso estava acontecendo no meio de uma pandemia, no meio da Covid-19, todas as atividades ainda paradas, né, migrando para o ensino remoto, que só voltou em agosto. Então, assim, como é que seria lecionar esse tipo de coisa, esse tipo de conteúdo no ensino remoto dentro de uma pandemia? E aí o último componente que entra nesse quebra-cabeça é o componente dos métodos ativos, das metodologias ativas. Como é que isso entra? Bom, então talvez seja importante dizer assim, um pouco, só um panorama geral, digamos assim, sobre o que a gente entende como metodologias ativas, ou seja, do que a gente está falando quando a gente está falando em metodologias ativas, né? Basicamente, assim, sendo bem superficial até, a gente está falando de uma mudança onde o papel do professor não é mais o daquele sabe tudo. O professor e a professora, eles não estão mais naquele papel arrogante de saber supremo e de que tem que passar algum conhecimento para alguém. Então, quando a gente pensa em metodologias ativas, a gente pensa em quê? A gente pensa em colocar o interesse, o desejo, a curiosidade dos estudantes e das estudantes no foco. Então, assim, uma disciplina, para ser planejada dessa forma, ela não pode partir de um conjunto de coisas pré-elaboradas, por exemplo, para poder enfiar na cabeça dos outros. Porque o propósito não é esse. O propósito é que ela seja construída junto, desde do seu início até o seu final. Construída junto como? Ligando, interligando os interesses dos docentes e das docentes e o interesse dos estudantes e das estudantes. Então, em termos práticos, a gente está falando de quê? A gente está falando de modos de lecionar onde você não enxerga sentido, por exemplo, numa aula completamente expositiva. Onde você não enxerga sentido, por exemplo, em provas de decoreba. E por aí vai. Outras características, porque, repito, o mais importante é a gente conseguir concatenar e construir junto os interesses, as curiosidades e as coisas que nos movem, seja enquanto docentes e seja enquanto discentes. Só para eu concluir a minha fala, isso tem alguns pontos, digamos assim, positivos e negativos, que a gente depois vai analisar ao longo desse painel com mais detalhes, mas uma coisa a gente já tem que adiantar: dá muito mais trabalho. Por quê? Porque você não está repetindo slides que você já usa há 10 anos nas suas aulas. Os alunos, por outro lado, não têm provas anteriores para ter acesso e repetir. Não tem exercícios para decorar, repetir, memorizar. É uma construção coletiva. É uma construção coletiva participativa. Então, sem dúvida, falar em metodologias ativas, você está falando de valorizar o interesse, valorizar a curiosidade, valorizar o tesão dos estudantes e das estudantes. Mas, ao mesmo tempo, você também está falando em mais trabalho, em mais dedicação, em mais energia. Vou passar agora, então, para a Mariana, e depois, no final, eu volto para a gente conversar mais algumas coisas. Olá, gente. Falando, então, dessas metodologias ativas e desse contexto de pandemia, né, que a gente estava ali inserido e trabalhando, né, a disciplina e criando a disciplina, vamos dizer assim, é importante ressaltar
a diferença entre o ensino remoto emergencial e a educação à distância. Quando a gente fala de ensino remoto emergencial, a gente está falando de algo que surgiu porque havia uma necessidade de que as pessoas ficassem afastadas, né? Que a gente ficasse em isolamento social por conta, né, da Covid. Então, a gente teve que estruturar as coisas muito rapidamente, pensar nas coisas. As tecnologias já estavam aí, mas a gente teve que pensar como usar, como fazer isso, aos poucos. E a educação à distância, ela já está estruturada para ser à distância, né? Você já tem plataformas para isso. Então, essa é uma diferença que é importante, eu vejo a importância de ressaltá-la. Então, falando desses treinamentos, a gente teve que buscar treinamentos ou buscar plataformas em que a gente pudesse viabilizar a aula de forma online. E aí, o que a UFRJ ofereceu, né, de acordo com o Igor, o que a UFRJ ofereceu para os professores? 1 hora de treinamento para mexer no Google Meet e para a plataforma Moodle, que é a plataforma que a UFRJ usa, né? Sendo que a plataforma Moodle não consegue comportar o tamanho, a quantidade de disciplinas que a UFRJ tem. Então fica muito complicado, ou seja, os professores eles tiveram que buscar outras alternativas para conseguir efetivar a disciplina, né, de forma online. E aí o Igor coloca um questionamento no livro, a gente está falando aqui das nossas experiências que gerou, né, o livro, como o Igor já colocou, que ele fica preocupado quando uma universidade do tamanho, né, da UFRJ, ela não tem uma equipe responsável por estudos, pesquisas e treinamentos ligados à educação superior. Então, isso não tem na UFRJ. E aí, obviamente, né, que a gente viu muitos problemas nesse contexto, né? Internet, alguns alunos não tinham acesso à internet, então como viabilizar isso? Então, teve que ter todo um processo, né, de suporte para esses alunos, como que os professores também foram buscando esse conhecimento para poder fazer viabilizar essa aula de forma online. E a outra questão também que a gente viu como um problema era o local para estudo, né? Se antes eu saía para ir para uma sala de aula e eu tinha aquele local, ou para uma biblioteca, eu tinha aquele local de estudo, agora o meu local de estudo é dentro de casa, o que, né, deixou um pouco complicada essa relação de estudo. A casa pode ter muitas pessoas falando ao mesmo tempo, então tem todo esse problema que a gente viu, né? E aí, como que a gente viabilizou essa disciplina, a disciplina Subjetividade, Propósito e Inovação? Primeiro, eu me convidei, né? Eu fui convidada para fazer o estágio docente, né? Eu sou doutoranda, sou orientada pelo Igor, e falei, bom, preciso fazer meu estágio docente. O Igor, vou fazer essa disciplina, né? Vou criar essa disciplina, vem fazer estágio docente comigo. E aí eu fui, né, fazer esse estágio docente. A gente teve uns 15 dias para preparar a disciplina. E como que a gente foi preparando a disciplina? A gente foi vendo o que a gente ia usar para fazer a reunião. Então, a gente usou o Google Meet para fazer a reunião das aulas síncronas, né? A gente usou o Classroom para fazer as aulas assíncronas, colocar o material e tudo. A gente usou também o Google Drive para colocar as atividades dos alunos para que todos tivessem acesso a essas atividades. A gente utilizou o OBS Studio para poder transmitir a nossa reunião síncrona para o canal do YouTube, para que os alunos que não pudessem estar presencialmente na aula pudessem ter acesso a essa aula depois, né? Porque também nesse período que a gente lecionou essa disciplina, não era obrigatório que o aluno estivesse na aula síncrona, tá? Ele poderia assistir essa aula depois. Então, a gente criou uma forma de viabilizar essa aula depois para esse aluno, né? E essa disciplina ela foi lecionada, então, por mim, pelo Igor e pela Suziane, que entrou depois no processo, né? Entrou na primeira aula aí, no processo, que também ajudou
a pensar a disciplina, né? As atividades e tudo. Bom, a gente dividiu essa disciplina em 3 blocos. O bloco 1, a gente foi colocando perguntas para esses blocos, né? O bloco 1, qual o seu propósito? O bloco 2, no que a universidade pode te ajudar a alcançar seus objetivos e potencialidades? E o bloco 3, como transformar o seu propósito em inovação? Então, a partir desses blocos e a partir das aulas que a gente ia lecionando, né, os encontros que a gente ia dialogando, a gente foi pensando nos textos, nas atividades. Então, o plano de curso, ele não estava montado. A gente foi montando aos poucos. E isso me deixou, assim, um pouco aflita. Como que eu vou dar uma disciplina onde o plano de curso não está sendo montado, sabe? Não está pronto. Então, isso foi um desafio muito grande. Porque a gente ia para a aula, ia para o encontro síncrono, fazia reunião depois, pensava qual era o texto que a gente podia, né, trabalhar a partir do que a gente tinha visto na aula. Então, foi realmente tudo construído aos poucos. A gente caminhou, então, por Nietzsche, Foucault, Sêneca, Bell Hooks, La Roça, Eduardo Marinho, Kant, Roberto Freire, Avicii, né, o DJ. Enfim, a gente caminhou por muitas coisas ali, que foi bem interessante, porque a gente foi aprendendo também junto com os alunos. E como a gente pedia que os alunos lessem os textos, né, ouvissem os vídeos, ou enfim, fizessem atividade assíncrona, pensando em algumas questões. Por exemplo, o que compreendemos a partir das leituras e das preparações, o que os materiais despertaram em nós, com que dúvidas ficamos, como podemos conectar esses materiais às nossas vidas. E a partir disso, os alunos iam construindo aos poucos, lendo os textos, ouvindo os vídeos e pensando no que aquilo influenciava na sua vida, iam construindo textos. 1 página ou meia página por semana, 2 páginas por semana. E aí, eu e o Igor, a gente lia toda semana os textos dos alunos e colocávamos considerações para cada aluno individualmente. O que ele podia melhorar, o que a gente ficou com dúvida. Por que isso? Porque a gente acreditava que aquele texto, né, fosse transformar no trabalho final, que foi isso que deu origem ao trabalho final, né? E que eles fossem construindo aos poucos, e que não ficasse uma coisa que fosse feita só no final, né? Então, eles já foram construindo aos poucos. A ideia, pelo menos, era que os alunos, né, que os discentes, fossem construindo aos poucos os seus textos. E no final, na última atividade, a gente pediu, então, que os alunos postassem qual era o material de interesse de cada um e, a partir disso, construíssem a sua atividade final, de acordo com o que a gente já tinha visto na disciplina também. Então, esse foi um pouco o que a gente trabalhou na disciplina, né? E agora a Suzy vai falar com vocês um pouco. Oi, gente. Então, como eles falaram, eu surgi, também me ofereci para participar, porque para mim era muito... Eu não tinha tido uma experiência com essa disciplina na minha vida acadêmica, e eu queria muito saber como fazer isso, e eu queria aprender, porque, como eles disseram, eles tinham já pensado em algumas coisas, e nesse tempo de pandemia, com ensino remoto, era novo para todo mundo. Então, eu queria entender também como isso ia se dar. E aí, gentilmente, eles me convidaram a fazer parte, porque eu vivia dando, né, terminou, eu falei, eu quero falar, eu queria trocar ideias, e foi muito interessante. O primeiro encontro, e eu vou relatar aqui algumas das experiências que nos chamaram a atenção. O primeiro encontro, a Mari já tinha colocado, né, falado que o bloco estava para perguntar o propósito, e foi isso que a gente fez. A gente conversou com eles para entender como a universidade dialogava com a vida deles, o que levou eles a se inscreverem nessa disciplina. Será que eles tinham entendido a proposta, né? Porque uma coisa é o que você lê, a outra coisa é o que você entende. E aí,
só para contextualizar, a turma era bem diversificada, tá? Tinha gente de farmácia, gente de ciências sociais, gente de matemática, e foi incrível, porque todo mundo se mostrou muito interessado. Eu falei, nossa, que, né, os três, imagina, acho que desde do que o Igor imaginou, do trabalho que eles tiveram a Mari para fazer, e eu vivenciando aquilo, foi muito legal. Por quê? Eles falaram da necessidade, da importância da disciplina, porque eles nunca tinham falado das demandas deles, do que tocava a eles, do que a universidade trouxe de desafios, né, e de coisas boas. Então, foram relatos muito fortes, que se refletiram naquele dia de debate e também em seus textos, mas ali era esse momento mesmo, era para isso. Nós saímos daquela reunião. Um parêntese aqui, nós fazemos sempre reuniões antes e após. Isso também foi muito legal. Eu acho que isso que nos ajudou também a depois a fazer o livro, porque nós tínhamos essa reflexão. Então, o tempo todo a gente estava realmente aprendendo com aquele processo. Isso não é falácia, isso não foi um imaginário, era uma prática. Porque como a gente não sabia o que ia acontecer naquela aula, a gente, a partir daquela aula, refletia para outra. E uma das coisas que... Então, todo mundo ficou super empolgado. Mas teve uma coisa que mexeu e depois a gente viu que era incomum, a câmera fechada. Por quê? O remoto, ele não tem esse aconchego da gente estar perto e tal, mas é uma possibilidade, era o que nós tínhamos. Mas você não enxergar era, né, desafiador aquela situação. Mas, de início, isso não nos impactou, porque a gente achou o seguinte: eles estão falando dos medos, eles estão falando dos desafios, eles estão falando das frustrações. Então, é comum, é normal, é natural que eles não se exponham visualmente por enquanto. Nós imaginávamos que, com o passar das aulas, a câmera se abriria, né, em algum momento. Lê do engano, né? Não se abriu. E, claro, criamos uma estratégia para que isso acontecesse. Então, não existia, como o Igor explicou bem sobre as metodologias ativas, não existe nada pronto, nada dado. Então, o encontro se faz naquele momento, com as discussões. Então, você precisa ter lido. Esse é o trabalho que o Igor falou que o aluno tem. É muito bom você escolher, mas isso traz responsabilidade. Então, a gente tinha que ter lido, tínhamos que ter visto todos os vídeos, né? Então, para que o debate acontecesse, porque senão não tinha sentido. E nós fizemos uma roda. E nessa roda, um terminava e falava: e aí, o que você achou? E no que você achou, o aluno não estava, cri, não teve aluno lá. E nós chamamos, o outro também não teve. Eu falei, meu Deus. Em algumas oportunidades, nós encerramos, aí concluímos e encerramos a aula. Num outro momento, um aluno até veio e falou: olha, não estou podendo falar porque eu estou almoçando. E foram acontecendo algumas questões, assim que nós chegamos à conclusão que, claro, entendemos que existem alguns que não abrem por questão de conexão, por questão do ambiente, como a Mari colocou bem, você está ali, de repente, numa sala com um monte de gente passando, às vezes a câmera não pode ser aberta. A gente entendeu que existe essa parcela, sim. Mas que também, na nossa turma especificamente, existiam as pessoas que logavam e saíam para fazer outras coisas. Elas nem estavam ali para compartilhar, porque a gente entende também esse momento em que a gente faz várias coisas juntas. Mas ao ser colocado, ao entrar numa discussão, você está ali participando. Isso não aconteceu. Isso foi um item que nos deixou preocupados nesse aspecto da perda da discussão. Até porque essa disciplina, é bom ficar claro isso, não era obrigatória a presença, ninguém estava obrigado a estar lá. A própria UFRJ tinha colocado isso, e a gente disponibilizava a gravação, os trabalhos podiam ser feitos depois. Então, isso que nos intrigou mais. Por que logar e não estar? Por que dizer que vai estar na disciplina e não debater? Essa foi uma questão. O bom é que no último dia uma aluna solicitou que nós abríssemos a câmera e foi assim, parecia que a gente estava se vendo. Não, parecia não, nós estávamos nos vendo pela primeira vez. Eu lembro de uma fala do Igor que ele fala: nossa, se eu te encontrar na rua agora, eu sei quem você é. Quer dizer, tinha alunos que tinham passado todas as aulas sem nós sabermos quem de fato são, né? Então, foi muito legal. Isso aconteceu também, é bom falar. Um outro aspecto são as leituras.
Para participar de uma metodologia ativa, como eu falei antes, é necessário ler. E, às vezes, textos de 5 páginas eram criticados, assim, com uma demanda muito grande. A gente também entende que o momento traz para a gente, né? Era uma pandemia, todo mundo está mexido, mas lá na primeira aula tinha sido claro que esse era prazeroso, mas era trabalhoso. E isso foi muito difícil, assim, algumas leituras, alguns vídeos, às vezes se via um e não via o outro, mas tudo bem, às vezes nada acontecia, não se via nada, então a questão das leituras, a gente viu que era um ponto de atenção ali. Uma coisa que foi muito legal foi um encontro que nós achamos que foi, além do primeiro, né, que foi a expectativa ótima, foi um encontro que todo mundo participou. A Mari enumerou vários autores que nós trabalhamos, que nós trouxemos, mas que eles também trouxeram, né? Autores, atores, né? Ali o time músico. Mas um encontro foi determinante, acho que importante a gente trazer aqui, que foi o do Sêneca, sobre a brevidade da vida. Esse encontro, ele foi muito profundo. Foi como nós queríamos que tivesse sido todos eles. Eles leram, eles trouxeram, articularam o texto com a sua vida, né? Não só pessoal, como acadêmica. Eles, na escrita dos textos, como vocês disseram, como a Mari falou, eles corrigiam, mas eu lia. E eles tinham articulado ali. Então, assim, é possível. O que aquele encontro deixou de mensagem para a gente foi: estamos no caminho certo, existe essa possibilidade. É isso que a gente tem que pensar. Né? Então, a gente acredita nessa metodologia e esse encontro foi, assim, nos encheu, porque a gente vem também, né, com alguns desafios, porque você vai para o encontro e ninguém lê, mas quando você lê e quando você vê aquilo se materializando, é muito legal. Então, esse encontro foi muito bom. E uma coisa só que é diferente, que foi bem diferente, que é legal compartilhar, até como ideia, né, para quem quer começar, foi isso que o Igor falou. A gente propôs uma atividade que eles dissessem o que eles queriam trabalhar. E, gente, foi muito bom, foi muito legal. Então, até vídeos, alguns a gente tinha visto, outros não, textos de coisas que a gente não conhecia e a gente passou a conhecer. Foi uma troca muito produtiva. Claro que não foi todo mundo que leu de todo mundo, mas eu acho que o exercício valeu a pena de colocá-los para trabalhar aquilo que eles têm prazer, tanto que o que a Mari falou, a atividade final foi também isso, né? Eles tinham que construir a partir do tema que eles escolherem, e só uma parte, 3 pessoas concluíram o trabalho, e 2 na data, né? Mas foram bons trabalhos, foram trabalhos que a gente ficou muito feliz e que a gente chegou a essa discussão no último dia que vale a qualidade, né, do que a quantidade. Então, os que foram feitos foram bem feitos, foram por pessoas que participaram, que se entregaram. Então, a gente entende que é um processo e esse foi o primeiro pontapé. Então, assim, foi um prazer muito grande ter trabalhado, e aí o Igor vai falar aí ainda no final, mas foi muito legal a gente ter conseguido e entendido que é possível, sim. Igor. Bom, então, assim, depois desses detalhamentos que a Mari e a Suzy trouxeram, eu vou destacar alguns dos pontos que para mim, foram os que mais me tocaram, ou me despertaram, me incomodaram, enfim. Bom, primeiro ponto, que na verdade, quase como uma reflexão conjunta, é se alguém de fato motiva alguém, né? Fica um ponto assim para a gente pensar. Alguém motiva alguém? Por quê? Porque eu sempre vejo muitas pessoas reclamando que estudam coisas que não fazem sentido nenhum para elas, estudam coisas que não têm o menor interesse, que não têm o menor cabimento, etc. e tal. A gente fez uma disciplina que inverte isso, que traz o interesse do estudante, da estudante, para o centro do processo, né? E mesmo assim, como a Suzy falou,
a gente não conseguiu ver em certos momentos, em outros sim, mas em alguns momentos a gente não conseguiu ver aquele tesão, aquele brilho nos olhos, falando em termos quantitativos. É claro que isso é uma outra discussão, porque se uma pessoa já consegue curtir, tirar alguma coisa legal dali, já está, pelo menos a minha missão, eu já me sinto com a minha missão cumprida. Mas eu fiquei me pensando se alguém consegue motivar alguém de fato, né? Se é o professor que tem esse papel, ou a professora, ou as professoras, no caso, que tem esse papel de motivar alguém, né? Qual é o limite do nosso poder de motivar alguém, né? Essa é a primeira reflexão que eu fiquei, e eu não tenho uma resposta certa para isso, né? Essas são questões que me inquietam e que me angustiam e que eu fiquei pensando, né? A partir do momento em que você constrói uma disciplina apoiado no interesse dos estudantes e das estudantes. O segundo ponto é que a dificuldade que é você mudar essa cultura educacional que a gente tem, desde a escola mais inicial, até chegar num mestrado ou mesmo num doutorado, né? De um desestímulo a você trabalhar com essa forma, com esses métodos ativos, ou seja, a dificuldade que é a gente mudar uma cultura que é baseada na autoridade, do que sabe mais sobre o que sabe menos. E, consequentemente, o desconforto que a gente vê nos próprios estudantes que já estão ali acostumados e, muitas vezes, desejando aquela submissão, né? Muitas vezes desejando aquela figura do professor como passador, né? O professor bom é o professor que passa bem o conhecimento. Oi? Né? Então, assim, isso se naturaliza de uma maneira desde que a gente entra na escola mais inicial, e quando a gente chega na faculdade, seja na graduação, mestrado, doutorado, o que for, a gente já espera que alguém passe o conhecimento para a gente, né? É difícil a gente mudar essa cultura educacional para entender que todos precisam ser partícipes em igualdade, que todo mundo ali tem saberes importantes, que todo mundo ali tem conhecimentos importantes e que a construção é coletiva, que o professor, a professora, as professoras não estão ali sabendo mais, não tem que passar nada para ninguém. A gente está construindo coletivamente. É um papel muito mais de um mediador, de um orientador, mas para isso precisa do tesão, precisa do interesse, precisa da curiosidade, seja dos professores, que vão ter que trabalhar mais, e seja dos estudantes, que também vão ter que trabalhar mais. Então, assim, eu lembro como se fosse hoje de várias situações que eu já passei, inclusive com próprios colegas professores universitários da universidade pública, que falam para mim, cara, isso dá muito trabalho, não é melhor você fazer 2 provas? Não é melhor você passar os textos e pedir resenha? Então, assim, por quê? Porque o estímulo é esse. Porque vai dar mais trabalho, não é só para o aluno, vai dar mais trabalho para os professores também. Então é uma coisa que você tem que entender que vai dar mais trabalho para todo mundo. E mudar toda essa cultura não é uma coisa fácil. Mudar nenhuma cultura, nenhum aspecto cultural é fácil, né? Mas isso está enraizado desde a escola mais inicial. É muito difícil mudar isso, né? Agora, para não falar só de pontos difíceis, de pontos complicados e tal, um ponto que me surpreendeu assim muito positivamente, dialoga muito com o que a Suzy levantou também, da qualidade dos trabalhos finais. Cara, quem chegou até o final da disciplina e fez trabalhos, foram trabalhos absurdamente maravilhosos, trabalhos que poderiam ser monografias, poderiam ser trabalhos espetaculares, que você vê, revê, lê, relê, e você fica feliz
porque não foi o trabalho que o Igor pediu, não foi o trabalho que a Mariana pediu, não foi o trabalho que a Suzy pediu. Não, aquele trabalho ele é maravilhoso e ele não foi pedido pelo Igor ou pedido pela Mariana, ou não foi pedido pela Suzy. Ele foi o trabalho que a pessoa teve interesse de fazer, que a pessoa teve curiosidade de fazer. É muito mais no sentido da gente botar a universidade para ajudar a gente a ir atrás dos nossos sonhos, das nossas vontades, dos nossos desejos. E as pessoas que chegaram até o final e fizeram esses trabalhos maravilhosos, elas conseguiram meio que mudar essa chave. Então, elas botaram aquele tempo ali, não como tempo de, pô, eu tenho que ir lá assistir aquela... Não, eu estou indo para lá para o povo me ajudar a fazer algo que eu tenho interesse, que eu tenho vontade, que eu tenho tesão. Isso foi um ponto muito positivo. Um outro ponto muito positivo que eu considero é que o ensino remoto, com todas as dificuldades que ele traz, com todas as restrições, mas ele tem uma potência absurda com a questão geográfica. Então, nós tivemos gente que estava em vários municípios diferentes, em municípios a quase 200 quilômetros da capital, e as pessoas estavam ali participando, claro, as que queriam, porque as que não queriam, é como a Suzy falou, as que não queriam não era uma questão de estar perto, estar longe e tal, simplesmente não participam, assim como no presencial também. Tem muita gente que está ali na sala, mas está no WhatsApp, ou está fazendo outra coisa, não está ali presente de fato, de espírito, de tesão, de interesse. Então, mas, por outro lado, você ter condição de dialogar com uma pessoa que está a 200 quilômetros de você em tempo real e ajudar a construir junto aquela disciplina, independente se a pessoa está no Rio, está em Niterói, está em São Gonçalo, ou está em Macaé, ou, enfim, porque a UFRJ tem vários campi distantes geograficamente, inclusive, isso é fantástico, isso é uma potencialidade absurda e que a universidade pode utilizar muito mais a seu favor, porque as tecnologias já estão disponíveis, a possibilidade já está disponível. Então, isso, sem dúvida, foi uma coisa que me deixou, digamos assim, alegre com essa potencialidade, com essa potência de poder estar com gente que não está ali perto de você, que não vai pegar um ônibus e ficar 3 horas para chegar ali, nem 3 horas para voltar, e que, mesmo assim, pode contribuir com muita qualidade. Isso é uma coisa fantástica. Meu último ponto para terminar aqui esse desabafo, né? No livro a gente chama isso de reflexão desabafo, né? O último ponto é a questão do trancamento, né? Desde que a UFRJ migrou com a pandemia para o ensino remoto, que as pessoas podem trancar a disciplina a qualquer momento. Mesmo depois dela ter se encerrado, é permitido que os alunos tranquem as disciplinas. E uma reflexão que eu fiquei me fazendo é que eu não sei a resposta, mais uma vez, assim como aquela primeira que eu joguei para vocês, se alguém motiva alguém, né? Essa sobre o trancamento também é uma que eu não tenho resposta, que é o trancamento, quando um aluno tranca uma disciplina, isso é realmente algo negativo? Por que eu pergunto isso? Porque se você quer construir uma disciplina, uma universidade, uma educação pública, um país, uma sociedade de pessoas felizes, de pessoas alegres, que se identificam com o que elas fazem, que estão fazendo aquilo que tem tesão, que estão fazendo aquilo que tem interesse, que acreditam que aquilo é importante para a sociedade, para as suas vidas, para o país, para elas próprias, enfim. O trancamento ele tem uma questão simbólica. Por quê? Ele pode, sim, como em alguns casos a gente sabe que acontece, ser simplesmente aquele momento em que a pessoa reprovei, não estou nem aí, tranca, exclui do meu histórico, pronto, não vou ficar com essa reprovação. Ok, tem esse ponto negativo. Por outro lado, ele também se mostra uma questão que tem a ver com, muitas vezes, a pessoa não achou algo que ela queira se dedicar, não achou algo que ela tenha interesse em fazer. Para mim, o ponto aí é o momento, né? Então, assim, na UFRJ, isso ainda tem um momento muito alargado, né? Que dificulta, inclusive,
o planejamento das próprias disciplinas. Então, por exemplo, a gente roda uma disciplina sem saber de fato com quantas pessoas a gente vai contar, sem saber de fato com quantas pessoas estarão presentes, né? E sem dúvida, se você quer fazer uma disciplina baseada em metodologias ativas, isso faz toda a diferença, porque faz total diferença quando você vai trabalhar com metodologias ativas, você saber se o seu grupo vai ter 5, 10, 20 ou 100. Talvez isso não seja uma questão para uma disciplina que não é apoiada em metodologias ativas, porque você vai levar aqueles textos prontos, aqueles exercícios prontos, aquela prova pronta, ou 2 provas prontas, para independente do número de alunos que você tiver. Quando você constrói uma disciplina junto com métodos ativos, não é assim que acontece. Então, essa questão do trancamento, ela passa a ser uma questão que ganha mais importância. Para quê? Para que a gente possa saber quem efetivamente é o grupo que vai estar presente, quem efetivamente é o grupo que vai construir junto aquela disciplina. Bom, eu paro por aqui, falei demais. Então, agora, a gente vai passar para um momento que é um momento de perguntas, né? A gente vai abrir perguntas tanto para para quem estiver assistindo a gente, né? Seja pelas redes sociais e tal. E também a gente, após essas perguntas, a gente também tem algumas perguntas entre nós também, enfim. Então, a gente, nesse momento, a gente abre aí para vocês aí, e se alguém quiser trazer alguma questão. O Leonardo Abreu colocou aqui que gostou muito da reflexão sobre a importância da opção de trancamento e a oferta de um prazo coerente com a proposta pedagógica da disciplina, né? Então, ele está parabenizando. Eu acho que eu já falei um pouco sobre essa questão do trancamento. Se você, Mari, quiser comentar um pouco a Suzy sobre como é que vocês entendem a relação entre o trancamento e a proposta da disciplina para dialogar aí com o Leonardo. O que eu percebi, eu vou falar do que eu percebi, eu não sei se é o que as pessoas que trancaram, elas pensaram, né? Quando você trabalha com metodologias ativas, você, como a gente já expôs aqui, você tem trabalho, tanto para os professores quanto para os alunos, né? Então, os alunos, eles precisam fazer a leitura. A gente está falando de uma disciplina de 60 horas, isso é importante falar também, né? Onde 2 horas eram de aulas síncronas e 4 horas, e aí o restante das horas eram de aulas assíncronas. Então, era o momento de você preparar a sua atividade, de você fazer as suas leituras e tudo. Então, a gente, de certa forma, a gente precisava, para dar prosseguimento na disciplina, de que o aluno fizesse a sua atividade, de que o aluno enviasse a sua atividade, para que a gente pudesse também ver qual era a necessidade daquele aluno e pensar em novas atividades, né, em novos textos e novas propostas de diálogo. E o que eu percebi é que a gente, e aí eu estou me incluindo como discente, né, também nesse processo, a gente está muito acostumado com uma aula expositiva, em que a gente chega, né, a gente escuta aquela aula e depois a gente, né, acabou ali, vai para casa e é isso. Aqui não. Nessa proposta dessa disciplina não era isso que ocorria. O aluno, ele tinha que construir junto. E aí vieram algumas questões. Mas vocês querem que a gente leia muito. A gente não está dando conta de conseguir escrever a atividade. E assim, a gente pedia meia página, sabe? Então a gente teve também esse tipo de questionamento, e eu acho que isso também influenciou na questão do trancamento, né? Você entrou, viu, vou ter que fazer um trabalho, eu vou ter trabalho para fazer disciplina, então prefiro não fazer, prefiro procurar outra coisa. Eu acho que isso influenciou muito, mas isso é uma opinião que eu não tenho como
afirmar isso, tá? Isso foi o que eu percebi. Suzy, quer comentar sobre essa questão dos trancamentos? Eu acho que a Mari colocou bem, mas eu acho que é um direito, o que eu penso, né? Que, claro, até isso para todas, mas vou falar da nossa, né? Há uma curiosidade e acho que existe esse momento de você sentir, entender, mas acredito que esse prazo demasiadamente longo não faz o aluno se desenvolver. O que acontece? Ele fica na expectativa, ele vai, se for fácil, se ele achar que dá, a gente viu casos de alunos se inscreverem achando que o remoto vai ser mais fácil, porque relatos na nossa aula de muitas disciplinas. Como se eu tenho o pensamento de ler todos os textos, fazer os debates, independente, a gente sabe que não são todas as aulas que são de metodologias ativas, mas elas precisam de leitura. Então, eu fiquei me perguntando o quão de dedicação, o quanto eles imaginam ao fazer uma disciplina. Isso também tem que ser conversado, porque eu não estou ajudando o aluno a entender que sim, ele vai ter um tempo para conhecer o professor, a disciplina, a proposta, e aí algumas aulas são suficientes. E aí tudo bem, não gostei, tranca, o que o Igor falou, a gente tem que ser feliz, ter prazer, porque se eu não tenho prazer, como é que eu vou conseguir dar conta disso? Mas não, se eu tenho um tempo muito alargado, eu vou me inscrever em um monte e se eu reprovei, se eu não fiz, se não deu para mim, eu tranco. Então, eu não estou desenvolvendo. Aí, de novo, se a gente transforma a nossa cabeça pensando no aluno, isso é bom para o aluno. É bom para o professor, que faz metodologia ativa, como o Igor falou. O outro talvez não faça tanta diferença, mas eu acho que até isso é frustrante. Você trabalhar a disciplina toda com um aluno e, no final, ele não aparece, porque ele resolveu que ele não quer escrever, porque não deu para ele. Entende? Então, eu acho que isso mais atrapalha. Prazo demasiadamente longo. Deve existir um prazo, na minha concepção, para que ele entenda, mas acho que esse prazo demasiadamente longo só estimula ao aluno não se comprometer inteiramente com a disciplina. Falo isso enquanto aluna, falo isso enquanto professora. Então, a minha posição é essa. Acho que tem que ser uma coisa mais curta para que a gente se sinta, pense antes de se inscrever, ou se inscreveu naquela quantidade que eu acho. Aí sim, não gostei, vou me inscrever na outra. Mas no montão, que eu já sei que não vai dar conta, então é complicado. Eu acho que nessa questão, eu queria fazer também um comentário sobre dos nossos alunos, que a gente não sabe quem é, porque assim, a gente nunca viu. Ele nunca apareceu na aula síncrona, e assim ele concluiu a disciplina. Por quê? A gente está falando do período letivo excepcional, que foi a primeira período letivo excepcional, que foi o período que a UFRJ criou, foi um período teste, assim, né, na pandemia, e de como ia ser isso, né, e tudo. E não era obrigatório que o aluno tivesse na aula síncrona. E o aluno também ele poderia trancar até o fechamento das notas, né? Então, ele podia trancar a qualquer momento a disciplina. E teve um aluno que a gente nunca viu, a gente não sabe, a gente sabe o nome, mas a gente nunca esteve com ele, né, na aula síncrona, e ele fez todas as atividades e concluiu, né, a disciplina. Então, assim, também tem essas coisas, né? Enfim, isso para mim foi bem estranho, foi bem difícil de digerir, assim, mas é uma possibilidade, foi uma possibilidade, ele agarrou essa possibilidade, ele construiu, porque ele fez as atividades, ele dialogou com a gente de alguma forma, mas não de forma síncrona. Então, é bom ressaltar isso também. E só para dialogar um pouco mais com a pergunta do Leonardo, de uma forma assim, mais generalizada, eu acho que é isso, Leonardo. A gente precisa conversar mais sobre o que a gente quer enquanto universidade, sobre o que a gente quer enquanto
disciplinas, sobre sabe que quando a partir dessa nossa experiência, a gente foi escrever um livro a 6 mãos, né? Como a gente falou aqui. E quando a gente estava escrevendo esse livro, saiu agora em maio, há 2 meses, né? Quando a gente estava preparando o material para o livro, escrevendo, eu fui fazer uma pesquisa, até com colegas que estão lecionando em outras universidades do exterior, tal, sobre essa questão do trancamento, né? E eu tenho um colega que leciona no Reino Unido, em Leeds Beckett, e ele estava me contando que lá o aluno ele tem direito, é anual, não é semestral, né, o regime, mas o aluno tem direito a 1 semana só para que ele analise aquela disciplina, e se ele trancar aquela disciplina, ele aí vai ficar todo aquele 1 ano sem poder, vai se atrasar de quase 1 ano. Então, eu acho assim, a gente precisa entender o trancamento como... Eu sou super a favor de uma experimentação. Então, é claro que você muitas vezes só tem como saber o que vai ser a disciplina se você for. Ok. Mas eu acredito que a partir do momento em que você experimentou 1 semana e tal, é um prazo mais do que suficiente. Se você, claro, foi naquela semana, participou, viu como etc e tal, pronto. E aí, a partir da 2ª semana, você consegue fazer essa adequação pedagógica, né, para o restante do semestre, ainda que o FRJ seja semestral. O problema é que muitas vezes a gente meio que não discute essas coisas, né? Na verdade, a gente enquanto universidade, a gente se discute muito pouco, né? A gente discute muito mais os problemas dos outros, mas enquanto universidade a gente ainda se discute muito pouco. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Eu não estou vendo nenhuma outra aqui no chat, então eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que eu separei aqui. Vou começar fazendo uma para a Mariana, né? Sem prejuízo. Depois, se alguém quiser botar mais alguma pergunta aqui no chat, pode botar, tá, gente? Aí a gente vai respondendo, que a gente ainda tem tempo, e a gente construiu o painel de uma maneira que seja mais dialogado mesmo, né? Que não seja uma coisa de quem sabe para quem não sabe, muito pelo contrário. Então, assim, eu queria perguntar para a Mariana o que a experiência com essa disciplina, lecionada dessa forma, com tudo isso que você falou, o fato de você ser doutoranda, de como você construiu junto a disciplina, desde o início, tudo mais, tudo que você viveu nela, ensino remoto, etc. O que isso tudo produziu em você? Seja para a sua vida pessoal, seja para a sua vida profissional. E para a Suzy, aí vocês decidem quem vai responder primeiro, pode ser a Mari, depois a Suzy. E para a Suzy, Suzy, com base nisso tudo que você falou aí, nas suas críticas e tudo mais, você julga que é melhor a gente não usar metodologias ativas? Mari, começa aí então. Beleza. O que eu confesso, como eu já disse aqui, que quando o Igor veio com essa proposta de metodologias ativas e tudo, eu não conhecia muito bem essa proposta e, como pesquisadora, né, a gente vai pesquisar o que é, né? Então, aí eu fui aprendendo muito com o Igor, assim, o como fazer isso, sabe? Acho que isso foi importante, aprender como você pode criar uma disciplina, né, do zero, né, e uma disciplina pensada com e para todos que estão ali, sejam eles docentes ou discentes, e onde você não se coloca de uma forma hierarquizada, né? Aqui é o professor que está falando, é aquele que sabe tudo sobre o texto, e aqui os alunos estão escutando. Não tem isso, né? Então, acho que isso mudou um pouco minha forma de pensar a universidade, pensar as disciplinas que estão sendo ministradas na universidade, sabe? Quais as disciplinas
que eu quero assistir, como que eu queria que elas fossem, e como que eu quero ministrá-las, sabe, num futuro, vamos dizer assim. Então, acho que isso me fez pensar, né, em como eu quero me constituir como professora, né, como sujeito aí professora, né. Isso para mim foi ótimo, assim. Suzy. Para mim, diferente de Mari, eu tinha já vivenciado, porque eu agora sou mestre, mas era mestrando, orientando do Igor também, e nós tínhamos trabalhado presencialmente uma disciplina também na UFRJ, que era de pedagogia empresarial. E eu tinha vivido isso, né, na prática. Então, dá para a gente fazer quando as pessoas falam assim, o remoto. Gente, quanto a isso, a diferença está na proposta de quem vai, né? Quem está na disciplina também era optativo, então dá bem para comparar. As duas eram optativas, as duas eram metodologias ativas, a diferença era que uma presencial e outra remota. Que eu tiro disso, assim, a gente precisa não desistir. É um trabalho muito grande, em alguns momentos frustrante, aqui abrindo o coração, em alguns momentos é frustrante, porque quando eu vivencio isso, eles falam, sou muito emocional, né? Quando a aula é muito maravilhosa, eu me emociono. Mas quando é triste, eu faço as minhas carinhas tristes. E é muito bom para a gente que resolveu. Eu acho que muitos dos que estão aqui nesse painel e vão assistir depois, porque se interessam de alguma forma em fazer algo diferente, porque quem não se interessa não estaria nem assistindo. Então, quem está é porque quer fazer. Vale a pena. Dá mais trabalho, é pouco a pouco. Você não vai começar com uma turma. Isso é uma expectativa que a gente pode ter num sonho. Mas na realidade, na vida real, não é assim, porque não é assim o ser humano, porque não é assim, e a gente está percebendo isso porque a gente está, num outro momento, numa outra universidade, participando de uma disciplina, e a gente vê que não é isso no fundamental, não é no 1, no 2, no médio, no cursinho pré-vestibular, na graduação e nem na pós. E aí temos aqui, eu e a Mari, em fases diferentes, de mestrado e doutorado também não é, e o Igor acabou de relatar que entre os professores também não é. Então, nunca vai ser uma grande parcela. Claro, se você quer ir junto no mais fácil, não use. Porque para fazer e para participar, você precisa trabalhar. Agora, uma coisa é clara, na minha concepção, o ganho intelectual, o ganho pessoal é muito grande. A gente aprende a controlar o tempo, a gente aprende a escutar o outro, a gente aprende a pensar em debater sem brigar, que está tão escasso hoje na sociedade, né? A minha verdade não existe, são verdades, né? Cada um tem o seu sentimento sobre aquilo. Então, a gente também aprende isso, porque o debate em aula, você vai assim, eu entendi super isso. Quando você chega lá, o outro entendeu completamente diferente, porque você tem as suas crenças, as suas vivências, as suas realidades. E quando você sai da aula, você fala, pô, não é mesmo? Aí você vai ver de novo aquele vídeo, ou vai ler de novo aquele texto, e você já não é a mesma, então você já teve um ganho, porque o outro te traz esse ganho. Então, muitas vezes, as pessoas, e aí, com licença, a gente usa muito, fala muito e promove muito o Paulo Freire, mas às vezes a gente não interpreta bem o que ele disse. Então, eu acho que essa prática, o que o Igor está falando, o que a Mari está falando, é isso. Então, a minha resposta foi cumprida, mas para dizer para Igor, sim, vale a pena, mas você precisa estar preparado e entendendo aquilo que você vai fazer para não usar uma palavra, usar uma metodologia na teoria e não a prática, porque também acontece isso. Muita gente vai dizer, eu já vi metodologia ativa, e está assistindo esse painel agora e falou, mas não foi isso que aconteceu na minha sala. Então, para isso, quando você vai a fundo na sua prática, vale muito a pena. Tem aqui o João Caldeira Pires, que faz um comentário aqui muito interessante sobre a questão do trancamento, né? Ele relata, então, a questão do viés, do aspecto psicológico negativo, né, do trancamento ser lido como uma desistência, né? E aí ele sugere uma coisa muito interessante, né, que seria o aluno ter uma semana de ouvinte,
né? Ele então teria assim uma semana de ouvinte e depois ele se inscreveria de fato como efetivo. Talvez ficasse um sentimento melhor, né? E, olha, falando da minha perspectiva, eu penso que seria perfeito. Eu acho que é uma possibilidade maravilhosa. Você tem aquela primeira semana ali dessa forma, né, como ouvinte, como você sugere, e depois você decide em que você vai se inscrever de fato. Eu penso que seja muito... Agora, requer, sim, um amadurecimento, porque o que a gente tem também muito comum? Tem muito professor que não dá aula na primeira semana. Eu não entendo o motivo, mas tem disciplinas, tem cursos que já tem uma tradição de só começar na segunda semana. Eu nunca entendo isso. Gente, se o período começou, vai começar na segunda semana, a não ser assim. Você tem, por exemplo, agora a gente está tendo nessa primeira semana esse festival. Bom, então, claro, isso pode substituir uma atividade de uma aula em alguns casos, então tudo bem, mas uma tradição de começar a disciplina só na segunda semana, enfim. Então, eu acho que isso requer essa maturidade, mas acho que seria uma coisa muito interessante isso que você está propondo dessa primeira semana como ouvinte e depois, assim, fazer essa inscrição de fato. Não sei, Suzy e Mari querem comentar alguma coisa sobre isso? Não? Eu achei ótima, assim, a ideia. Ótima ideia. A questão de ter uma semana de portas abertas, né, da universidade. Seria mais ou menos isso, né? E depois você poder ver o que te trouxe mais afinidade, o que você, né, ficou mais intrigado a conhecer e entrar na disciplina. Acho que seria bem interessante. E principalmente nas disciplinas optativas, né? Porque eu acho que as optativas, porque obrigatórias, muitas vezes você não tem, né, opção mesmo. Você tem que fazer aquela obrigatória e é isso. Agora, nas optativas, acho que isso seria bem interessante. Acho que seria uma opção. Agora, seguindo aqui nas perguntas do chat, do bate-papo, a Andrea traz uma pergunta que ela pede para a gente falar um pouco sobre o papel dos recursos tecnológicos na aplicação dessa disciplina. O que a gente acha que funcionou bem e o que não funcionou? Ô Mari, você que ficou responsável por essa parte do painel, você quer começar e aí depois eu e Suzy complementamos? Andréia, a gente pesquisou muito antes de começar a disciplina, sabe? Eu acho que por isso que os recursos que a gente utilizou já funcionavam, porque a gente fez testes antes. A gente fez vários testes. Foram 2 semanas pesquisando os recursos que a gente ia usar, né? E aí, quando chega na aula, a gente descobre que o Classroom, por exemplo, que foi uma das plataformas que a gente usou, ele não dá acesso ao que o aluno posta para os outros alunos. Só dá acesso para quem é professor da disciplina. Então, a gente teve que pesquisar outra forma de colocar as atividades, e aí entrou a sugestão dos alunos, né, do Google Drive, para que todo mundo postasse atividade no Google Drive, que todo mundo tivesse acesso, né, a esse Drive, para que todo mundo pudesse ler a atividade do outro. Então, por mais que você pense, né, em tudo e você acha que tudo vai sair como planejado, sempre tem outras coisas a serem pensadas, né? Como eu disse aqui, a gente usou o Meet para reunião. Na época, o Meet podia ficar mais de 1 hora, né? Agora já tem essa questão de cortar, mas a gente usou o Meet, a gente usou o OBS para transmitir ao vivo para o YouTube, a gente deixou o link do YouTube como não listado, para que só quem tivesse acesso ao link fossem os alunos da disciplina. A gente postava o link toda semana no Classroom, então, enfim, a gente postava as atividades, tinha o Drive com os textos e tudo. Então, sempre, assim, foi um trabalho de pesquisa mesmo e de como a gente ia colocar funcionando a disciplina. Não sei se te respondi, mas qualquer coisa coloque aí no chat. E eu acho interessante também pensar assim,
falando para mim agora, minha visão, né? A questão dos recursos tecnológicos, ela não foi assim um impeditivo para nada assim ao longo da disciplina. A gente não teve nenhum caso, nem entre nós e nem entre nenhum aluno ou nenhuma aluna que disse, não consigo fazer, não sei como fazer, ou não sei como fazer tal coisa, ou não consigo. A gente não... essa questão dos recursos tecnológicos, ela foi muito assim, na base do aprendizado por conta própria, né? A UFRJ ainda não tem, ainda, porque pode querer ter um dia, construir uma equipe nesse sentido, né? Mas ela ainda não tem uma equipe, uma seção, uma divisão, por exemplo, como muitas universidades de ponta têm, de desenvolvimento educacional, né? A Faculdade de Educação da UFRJ, ela só pensa a escola, ela não pensa a universidade, né? Na minha visão de quem trabalhou 6 anos lá. Então, a universidade ela ainda precisa construir essa estrutura de se pensar, de capacitar com vistas a si própria, né? Mas, assim, em termos de treinamento, foi muito pequeno, como a Mari falou na apresentação dela, foi só 1 hora sobre Moodle e tal. Então, essa questão tecnológica foi muito na base do autodidatismo, a gente do correr atrás sozinho mesmo, buscar, e é claro que isso é um processo que para a gente não acaba nunca. Então, depois que terminou essa disciplina, por exemplo, a gente já descobriu outras ferramentas, como o Padlet, por exemplo, que muita gente nem conhece, mas a gente descobriu o Padlet, que é um mural digital, e aí a gente já agora, depois dessa primeira experiência, que a gente está trazendo aqui a primeira experiência da disciplina, mas nas outras, a gente já passou a incorporar outras tecnologias e por aí vai. Mas penso que nessa experiência que a gente teve, em nenhum momento essa questão tecnológica foi um entrave, ou se foi, ninguém compartilhou. Então, o que chegou para a gente não soube sobre isso. Suzy, quer falar mais alguma coisa ou passo para a próxima pergunta? Não, você pode passar, porque acho que você já respondeu. Tá. Aí o João, ele faz uma outra pergunta aqui. Se eu acho que o começo tardio que ignora a primeira semana é justamente para esperar os novos alunos e acaba prejudicando. João, é difícil saber o motivo, né? A gente teria que fazer uma investigação, porque é difícil a gente saber qual é o motivo. Agora, sem dúvida, tem esse efeito que você, independente do motivo, tem esse efeito que você já bota aí, né? Que prejudica quem está indeciso, sem dúvida. Porque aí você demora mais a começar e você acaba, né? Então, assim, eu concordo com você. Eu não sei o motivo, não sei, mas acho que tem esse efeito que você está falando aí, né? O Leonardo aqui fala do papel das COAs. Eu não sei se todo mundo sabe o que é COA, né? São as comissões de orientação e acompanhamento acadêmico. A universidade, a UFRJ, né? Falando, porque assim, a gente está numa mídia que roda o mundo, né? Inclusive com pessoas de fora da universidade. A UFRJ tem uma instância que são as comissões de orientação e acompanhamento acadêmico. Não preciso explicar muito, porque o próprio nome já é autoexplicativo. Essas comissões elas estão localizadas em cada curso, né? Então, ela não é por departamento, por instituto, ela é por curso. Então, sem dúvida, a COA ela pode ter esse papel mais, digamos assim, até didático, né? De estimular esse tipo de coisa. Bom, deixa eu ver aqui o que mais que temos de perguntas aqui. O João falando que já teve professores que usaram Padlet como um mural. Tem isso, é um mural virtual, né? O Reginaldo que fala do Jamboard. Reginaldo, não conheço o Jamboard ainda. Mari e Suzy, vocês conhecem o Jamboard? Não conheço. Então, Reginaldo, eu agradeço pela dica, porque vai ser mais uma que a gente vai estudar. O Leonardo também fala que conhece o Jamboard e que o João fala
da questão de um projeto dedicado à ferramenta em si, a UFRJ carece, exatamente. Tem muitas universidades que já estão buscando criar equipes dedicadas a isso, a UFRJ ainda não, mas tem tempo, pode fazer. E a Andrea fala que tem o Moodle Ava, mas que os recursos são muito limitados. Andrea, infelizmente eles são limitados, e não é só isso. A gente, enquanto docente da UFRJ, a gente recebeu um comunicado de que a UFRJ ela não tem uma capacidade de infraestrutura suficiente para que todas as turmas de todas as disciplinas, simultaneamente, sejam baseadas no Moodle e no Ava, né? Aí também acho que tem a ver com essa questão anterior da questão dos investimentos, na questão do ensino, de desenvolvimento educacional, né? Isso precisa ser um interesse institucional, né? Em investir nesse tipo de coisa, porque para melhorar a questão da universidade em si, do ensino, da pesquisa, da extensão e das nossas interações. Olha, por enquanto nós não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat, então eu quero saber se Suzy ou Mari querem fazer alguma pergunta, querem postar alguma pergunta aí. Eu quero fazer uma pergunta para o Igor, assim, saber do Igor, como foi criar essa disciplina, né? Como foi o processo de criação da disciplina, né, com a UFRJ, ali, como é que foi esse processo nesse período letivo excepcional, né? E para a Suzy, como foi para você relacionar, é uma pergunta mais pessoal para a Suzy, a disciplina com a fase que você estava do mestrado, que era a disciplina não, a criação do livro sobre a disciplina, com a fase que você estava ali, que era a fase de defesa ali do mestrado. Como foi esse processo para você? A Igor primeiro já riu, porque quer que eu fale primeiro? Vai, Igor, depois eu vou. Bom, então vamos lá. Sobre essa questão de criar disciplina, eu acho que é interessante pensar primeiro o seguinte: criar uma disciplina dentro de uma universidade pública é um processo também político. Não é simplesmente, eu quero criar uma disciplina sobre o tópico ABC, vou lá e crio uma disciplina. Não, não é bem assim. É um processo político. Por quê? Porque o primeiro ponto de você criar essa disciplina é você preencher um formulário com diversos dados da disciplina. Por exemplo, título, ementa, bibliografia básica, se ela vai ser só teórica, se ela vai ser teórica e prática, se ela vai ser só prática, qual a carga horária. Essa é a parte fácil, porque penso que toda vez que você identifica essa necessidade de criar uma determinada disciplina, você vai conseguir, obviamente, construir esse formulário. O problema vem depois do formulário, de você construir esse formulário. Por quê? Porque isso tem que passar por diversas aprovações institucionais, por diversas instâncias burocráticas dentro da universidade. E nem sempre a criação do novo, nem sempre o novo, falando de uma maneira geral, nem sempre o novo é visto com bons olhos dentro de uma universidade, que é uma instituição bastante conservadora em muitos aspectos. Então, o fato de você ter esse interesse, ele tem que te motivar a trabalhar politicamente por essa aprovação. Seja no curso onde você atua, seja na unidade em que você atua. Quando eu trabalhei, por exemplo, na Faculdade de Educação, 6 anos antes, eu criei uma disciplina. E eu me lembro como se fosse hoje, a primeira frase que eu ouvi de uma professora da Faculdade de Educação na época foi: e você se prepara, porque isso aí leva no mínimo 2 anos e meio. Então, assim, tem toda uma questão política envolvida, né? São muitos interesses envolvidos, né? Esse tipo, dentro da universidade pública, isso perpassa relações de poder também,
né? Então, Mariana, criar uma disciplina perpassa isso tudo, né? São relações de poder, são relações políticas, são relações diplomáticas, mas o que eu penso é que se você identificou uma necessidade, isso vale para tudo na vida, se você identificou uma necessidade, se você tem confiança no que você está fazendo, se você trabalha sério, se você se dedica no que você faz, vá em frente. Tente. O não você já tem. Então, corra atrás do sim. E o processo de criação de disciplina dessa especificamente agora, só para concluir essa resposta, foi muito mais tranquilo do que eu tive anteriormente em outras unidades pelas quais eu passei. Por quê? Porque eu tive apoio institucional. No Instituto Tércio Paciti, eu tive um apoio quase que incondicional. Por quê? Porque há esse interesse pelo novo, há essa abertura ao novo, há essa abertura aos novos tempos que a gente está vivendo e vai viver. E isso, sem dúvida, faz total diferença, né? Essa visão de mundo. No fundo, a gente cai numa coisa que é a visão de mundo de cada um e de cada uma com que você se relaciona. Em relação ao livro, eu só queria deixar claro que não foi um livro planejado. Acho que nós não falamos sobre isso. Então, quando a Mari me pergunta isso, talvez venha disso, né? Eu tenho um hábito de escrever as coisas que eu sinto daquilo que eu estava vendo. Eu já tinha, quando pedi para participar da disciplina, isso, de entender, né? Nesses tempos que eu acho que vão marcar para sempre a gente, como é que a gente lida com isso? A minha relação com aprender e participar era muito natural, assim, com o remoto, com o online. Isso, para mim, eu vi que muitos colegas tinham uma certa resistência, eu não digo nem dificuldade, porque eu acho que os desafios, eles acabaram de falar, são sempre para todo mundo, em qualquer nível, porque cada vez que você conhece um, você quer saber outro. Mas eu não tinha. O que acontecia é que a gente eu relatava, não sabia dos outros até então, e depois eu fui mandando, e eles falavam, pelo amor de Deus, que cada um tinha a sua vida, o que você fica mandando? Porque eu queria dar o feedback, né? E aí, através disso, numa dessas reuniões de construção, eles falaram, olha, a gente também tem escrito, a gente só não está te mandando, mas a gente tem. E surgiu o livro. Então, não foi pensado para aquele momento. Era um momento em que a Mari também estava perto da qualificação e eu da defesa. Então, quem está nesse processo, não sei se sabe, mas é um momento mais desgastante emocionalmente. Então, a gente junta isso, a gente já vinha de uma reclusão grande, um momento de pandemia onde você está todo mundo, não foi fácil. Eu costumo dizer que quando você se propõe a alguma coisa, e eu falei se dava, porque eu não tinha a menor ideia, o Igor tinha mais experiência com o livro e a Mari também, e o Igor falou, dá nesse esquema, e explicou muito bem pra gente como é que ia ser. Falei, cara, eu vou dormir menos, a gente vai dar um jeito, e no final eu conto muito, agradeço muito a esses dois, porque teve uma hora que eu falou, deixa, Suzy, eu tô vendo como é que tá a questão para você, e a gente vai conseguir aqui, porque tinha que passar por todo mundo, gente. Eu não sei se vocês têm noção, e depois Igor talvez aprofunde isso. Então, para ser a 6 mãos, de novo, não é literal. Todo mundo lia o de todo mundo, a todo momento, a toda semana, porque a gente aumentava um texto, passava por todo mundo. Se um mexesse, todo mundo lia, e tinha que dar, né? Era a nossa proposta, nós temos isso como identificação de grupo, que a gente participe um da escrita do outro, mexendo na escrita do outro e se desapegando, que também é um processo emocional dificílimo. Não é fácil, porque você acha assim, pô, isso está muito legal. Aí o outro fala, não, isso aqui não dá. Olha, o livro vai ficar grande. Olha, isso aqui não ficou bem com essa parte. Então, é um se doar e um se desapegar que já vinha sendo trabalhado nas aulas, mas que no livro foi muito desafiador. Então, eu digo assim, eu cresci muito enquanto pesquisadora, como escritora, porque essa é uma experiência que eu queria ter pelo fato de a gente não aprender isso numa universidade. Não existe ninguém que explique para a gente como é que é isso, né? E foram questões que surgiram de discordâncias, de concordância, do que coloca, como é que é a capa. E eu acredito. Então, são tantas. Acho que vale a pena, num outro momento, num outro painel, nós falarmos da construção do livro, porque é muito interessante.
foi um grande aprendizado. E foi isso, Mari, eu tive que respirar fundo, entender o que eu queria, e é o que o Igor falou. Quando a gente acredita e contar com pessoas, que aí tem uma palavrinha que é importante, confiança. Eu confiava em quem eu estava para falar das minhas vulnerabilidades e pedir socorro quando necessário, e também dar socorro quando necessário. Então, acho que esse movimento que a gente construiu foi muito importante para eu conseguir defender com qualidade e conseguir construir com qualidade, porque senão eu teria dito que para mim não daria, e eu me retiraria, porque melhor você não fazer e faria uma outra coisa em outro momento, do que fazer sem comprometimento. Então, por isso, talvez, quando eu pedi socorro, todo mundo viu que é porque aquele momento estava crucial para mim. Mas foi assim, não é fácil. Nada vai ser fácil nunca, né? Mas é isso, é encarar. Eu tenho pergunta, eu já posso fazer? Ou eu espero? Já aproveito que eu estou aqui. Eu queria perguntar para a Mari, primeiro, o que você, que participou falamos de tecnologia, aí das referências, da experiência do remoto, quais dessas coisas para você foi o mais desafiador? E para o Igor, o que você, olhando o que a gente fez e já dando uma disciplina depois, o que você faria? Isso é muito bom, eu vou manter. E uma coisa que você acha assim, eu tive essa ideia, mas não foi legal, isso eu não repetiria. Olha, Suzy, já respondendo a você, o mais desafiador foi acordar cedo para aula, tô brincando. O mais desafiador foi... Cara, foi pensar a disciplina. Eu acho que isso, para mim, foi o mais desafiador. Foi a questão de pesquisar toda semana sobre a disciplina, de ler também os textos, né, dos alunos toda semana e trazer referências outras para aquele texto. Então, eu tinha que pesquisar também para ajudá-los. E foi uma coisa que deu muito trabalho, foi bem trabalhoso, assim, mas foi muito prazeroso ao mesmo tempo. Então, acho que esses dois foram os maiores desafios, assim, para mim, né? Ainda mais que eu nunca tinha trabalhado dessa forma. Então, acho que foi isso. Bom, vou começar respondendo, então, o que eu não faria de novo, o que eu não repetiria. Sem dúvida, eu acho que eu espaçaria um pouco mais dos trabalhos. Eu acho que foram, não lembro de cabeça, isso tem detalhado no livro, mas de cabeça eu não lembro, mas eu acho que foram 6 ou 7 atividades no total do semestre. E a Mari falou bem, tinha atividade que era meia página. Mas, ainda assim, eu reduziria um pouco mais esse número de atividades. Talvez para umas 4. Eu acho que seria o suficiente. Então, isso é uma coisa que eu mudaria, né, a partir dessa experiência. Outra coisa é a necessidade que eu vejo da universidade se abrir para quem é de fora da universidade. Vou dar um exemplo concreto, vivenciado por mim e pela Mari numa segunda experiência dessa disciplina, num período posterior. A gente, por conta própria, a gente fez a divulgação da disciplina no outro semestre, 2020/2, eu acho. A gente fez essa divulgação, inclusive em redes sociais, abrindo para pessoas de fora da universidade. Ou pessoas da universidade, mas que não estão cursando uma graduação na universidade. Nós tivemos gente que não cursa nenhum curso de graduação na FRJ, não trabalha na FRJ, não estuda na FRJ, mas que quis participar da disciplina junto com alunos de graduação da FRJ.
A gente teve técnicos administrativos da UFRJ participando, porque tinham interesse em discutir os assuntos da disciplina. Todos juntos construindo a disciplina de graduação. Isso foi de uma riqueza maravilhosa. Por quê? Porque são olhares muito diferentes, são perspectivas muito diferentes. E aí a gente também quebra com uma segregação do tipo assim, quer incluir um público de fora da UFRJ? Então é extensão. E ensino é só para quem é da UFRJ. Percebe? Isso rompe. Você bota junto pessoas que são da graduação da UFRJ, com pessoas que não são, com pessoas que são da UFRJ, mas que não estão em nenhum curso, e isso só enriquece. Por quê? Porque é gente interessada em discutir aquela temática, gente interessada em construir junto, gente interessada em ensinar e aprender simultaneamente. Então, isso, sem dúvida, é algo que eu penso que é mais do que necessário. Não é transformar as disciplinas em esses cursos massivos que tem na internet, que você tem lá o pacote pronto que faz. Não é isso. É você abrir aquela turma, mas podendo ter a participação de pessoas de fora daquele curso, ou de fora da graduação, ou de fora da universidade, mas que têm interesse em discutir, contribuir, aprender aquela temática. É uma outra visão do que é a universidade, uma universidade mais aberta, nesse sentido, a quem tem interesse em discutir determinadas temáticas. É isso. Eu não sei se respondi, acho. Respondeu sim, gente. Obrigada. Bom, fala, Mari. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que tem uma última questão, um comentário aqui do João, que já para a gente encerrar, né, porque já está chegando ao fim nossa apresentação, que ele coloca, acho bem curioso, porque vários colegas, quando a gente estava falando de tecnologia, né, porque vários colegas e amigos do meio empresarial que trabalham em escritório já dominam essas ferramentas de organização online. Sim, né, não sei, acho que o Igor pode falar melhor do que eu, mas eu não sei o quão a gente estava, não sei, postergando isso. A tecnologia já estava aí, mas a gente não sei, a universidade não queria, né? Estou falando do ensino presencial, né? A gente talvez não quisesse usá-la, ou a gente visse isso, ou as redes sociais, ou essas coisas, a gente critica tanto isso, né? E agora a gente está tendo que trabalhar com rede social, a gente está tendo que trabalhar com o YouTube, a gente tem que trabalhar com isso tudo. E aí, como que a gente ressignifica isso, né? E como a gente aprende com isso, e como a gente traz isso também para a nossa vivência, e que são coisas que vão ficar, né? Eu acredito, assim, que vão ficar. A gente aprendeu isso, então, um conhecimento novo, e que a gente vai ficar com isso, né? E aí a gente pode pensar até em outras alternativas, mesmo voltando para o presencial, a gente também continuar com determinadas disciplinas de forma online, né? Talvez, não sei. Eu acho, Mari, eu acho que a questão é essa, é a gente pensar daqui para frente. Então, assim, por exemplo, a gente hoje consegue fazer bancas de defesa de monografia, de mestrado, de doutorado, com gente de outros estados, gente de outros países presente ali, com muito mais facilidade. Por que a universidade antes não aceitava isso? Mas agora aceita, que bom, torço para que continue aceitando. Então, vamos... É isso, né? É a gente pegar, propor essas coisas novas, né? Propor novas barras velhas, né? Como você mesma acabou de falar, né? Mas e vamos adiante, assim. Gente, eu queria agradecer muito, assim, a todos e a todas que participaram, que mandaram perguntas, que comentaram, ou que não participaram mandando perguntas, mas que assistiram, enfim. Obrigado. Falar do meu prazer enorme em estar aqui com a Mari e com a Suzy nessa manhã, agradecer, obrigado, dizer que é um grande prazer, e que se alguém, porventura, está vendo esse vídeo depois, não está vendo no momento ao vivo e tal, mas quiser, pode entrar em contato com a gente para discutir sobre esse tema, sobre outros temas, a gente tem essa abertura. Entre em contato, escreva.
e fiquem à vontade nesse sentido. Vou passar a palavra para a Mari e para a Suzy. Só tenho a agradecer a participação de todos aqui e a gente se encontra, né, nos outros painéis, nos outros diálogos que estão ocorrendo. E muito obrigada pela participação, por ficar aqui com a gente e por colocarem contribuições também para que a gente pensasse aqui junto. Também tenho que agradecer, primeiro, a Mari e a Igor, ao evento que nos permitiu dialogar um pouco sobre isso, e a vocês que assistiram e que ainda vão assistir, porque pode ser que alguém assista ainda depois, porque essa é nosso objetivo, sempre esse debate, né? Então, muito obrigada, porque é mais uma experiência para a gente, mais uma vez que a gente aprende com o outro. Então, bom dia aí para vocês.